meus amores! Bom dia! Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2020 e nós estamos iniciando nossa aula online. E o tema dessa aula de hoje é o gênero textual Contos de Fadas. Esse gênero ele é bastante maravilhoso porque ele nos permite viajar pelo mundo da imaginação. Esse gênero textual, conto, é uma narrativa curta que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimento, como todos os textos de ficção, ou seja, imaginário. O conto apresenta um narrador personagem e também, como eu falei, os personagens eles são poucos. Também nesse texto apresenta um ponto de vista e um enredo. Ou seja, o conto é uma história inventada, são fantasiosos, são histórias de faz de conta, que são muito contadas, principalmente para as crianças. E esses contos, eles são passados de geração a geração. Lembra que eu falei lá nas nossas aulas presencial o que é de geração a geração? Ou seja, é do tempo do vovô, da vovó de vocês, em que eles eram criança e os pais dele contavam para ele. Então, é uma geração e a de vocês, que hoje vocês são criança e também escuta essas histórias belíssimas, maravilhosas, como a de Branca de Neve e os Sete Anões, a Princesa e o Sapo, a Bela e a Fera, a Cinderela e entre outras histórias belíssimas, maravilhosas, que nos permite viajar pelo belo mundo da imaginação. Imaginar, pessoal? Então, essa narrativa ela apresenta três situações, no desenvolvimento do texto. Ela vem com uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. Na introdução é onde se inicia a história. Então, a expressão usada é era uma vez, certo, meus amores? E o desenvolvimento é a parte em que se desenvolve o conflito, ou seja, é onde vai surgir a problemática, a situação problema da história, tá certo? E também vocês podem encontrar a palavrinha clímax. E o que é clímax? É a parte principal da história. E o desfecho. E o que é desfecho? Desfecho, pessoal, é a situação que acontece no final da história, ou seja, é a parte que traz a solução para aquela problemática que surgiu. E a expressão que usa é e foram felizes para sempre, no final da história. Deixa eu ver outra coisa também. Os personagens são os seres que participam da história. Pode ser seres humanos, animais ou seres imaginários. Como eu falei para vocês, Fada madrinha, com a sua varinha mágica, a bruxa fazendo os feitiços com o seu caldeirão enorme, certo, meus amores? Outra coisa também, nessa história vai aparecer o espaço. O espaço é o local onde se está passando aquela história, certo? E o tempo? O tempo ele vai retratar os momentos em que ocorreram os fatos. Pode ser a hora exata ou também o seguinte, se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite, certo, meus amores? E eu trouxe um cartaz para falar para vocês as características principais desse gênero textual, contos de fada, certo, meus amores? Este é o cartaz com as características principais do gênero textual, contos de fada. A primeira é que os textos eles são curtos. A segunda é que possui um enredo completo, certo? Lembra o que eu falei enredo? Enredo é onde acontece
os encadeamentos dos fatos, certo? É onde se inicia a história, certo, pessoal? E aqui, ó, e até um clímax. Lembra o que eu falei, o que é um clímax? É o momento mais importante da história. Outra característica também desse gênero textual, contos de fada, é que há poucos personagens, por isso é fácil memorizar a história. Outra característica também é aqui, ó. Esse texto apresenta 3 momentos. O primeiro momento é a introdução. A introdução é onde se inicia a história. E a expressão usada é era uma vez. O desenvolvimento é o conflito, é onde surge a problemática da situação. É onde os personagens ele vai desenvolvendo as suas ações, certo? E a conclusão é o desfecho, é onde vai surgir a situação que aconteceu no final da história, ou seja, vai trazer uma solução e é marcada pela expressão e foram felizes para sempre. Certo, pessoal? Então, essas são as características principais desse gênero textual, contos de fadas. Certo, meus amores? Agora, pessoal, este é o cartaz, certo? Nós iremos iniciar a leitura do conto da Cinderela. E vocês podem acompanhar essa leitura pelo livro de vocês. Vocês irão pegar este livro, que é o livro de português, e irão abrir na página 178 e na página 179 para acompanhar esta leitura. Certo, pessoal? Então, vamos iniciar a leitura. Ó, o título, Cinderela. Então, vamos iniciar, que diz assim: esta é a história da pobre Cinderela, uma moça bondosa e alegre, que era obrigada pela malvada madrasta e suas 2 invejosas filhas a trabalhar até cansar. Certo dia, o criado do rei trouxe um convite para o baile real, em que o príncipe procuraria uma esposa entre todas as donzelas do reino. Cinderela penteou e vestiu as irmãs para a ocasião, enquanto elas zombavam da pobre garota que não poderia ir ao baile. Cinderela as viu partir e ficou muito triste sozinha no jardim, quando de repente uma fada madrinha surgiu diante dela. Com um toque de sua varinha mágica, a fada transformou uma abóbora em uma linda carruagem e os trapos de Cinderela em um magnífico vestido. Vá ao baile, querida, disse-lhe a fada, mas lembre-se de que, à meia-noite em ponto, a magia acabará e tudo voltará ao seu estado normal. O príncipe dançou com Cinderela a noite toda e apaixonou-se pela doce garota. Porém, quando o relógio marcou meia-noite, Cinderela fugiu do palácio, perdendo no caminho um dos seus sapatos de cristal. No dia seguinte, o príncipe ordenou que todas as donzelas do reino provassem o sapato para que ele encontrasse a dona, pois aquela seria a moça com que se casaria. Centenas de moças fizeram fila para provar o sapatinho, mas ele só coube nos pés de Cinderela, diante dos olhares invejosos das filhas da madrasta. Cinderela casou-se com o príncipe e eles viveram felizes para sempre. Certo, pessoal? Então, essa leitura
que finalizamos é o conto de Cinderela, certo? Lembra que eu falei que o final da história, e foram felizes para sempre. E a expressão que iniciou a história foi aqui, certo dia. Lembra que eu falei outra expressão também que poderia ser usado? Era uma vez, certo? Só que esse iniciou aqui, certo dia. Ok, meus amores? Então, a atividade que vocês irão fazer é neste livro de português também, certo? Na página 180 e 181, tá certo?